Começando a partir de agora mais de 100 dicas de direito processual civil para você gabaritar a prova do domingo. Primeira dica que eu gostaria de compartilhar com você é aquela que diz respeito a uma norma fundamental. Norma fundamental da boa-fé. Todos que de qualquer forma participem do processo devem agir pautados na boa-fé. A FGV tem o hábito de te perguntar se algum sujeito do processo estaria excluído da boa-fé. E a resposta é negativa. O artigo 5º do CPC assinala que todos que de qualquer forma participem do processo devem mesmo agir pautados na boa-fé objetiva. Segunda dica é aquela que diz respeito à norma fundamental da cooperação. Cooperação que anda casada com a boa-fé. É uma estrutura que impõe limites éticos para as partes. A FGV vai te perguntar se, por exemplo, a parte utilizar um recurso com o objetivo de ganhar tempo, se ela estaria praticando uma atitude não cooperativa. E a resposta é positiva. O artigo 6º, inclusive, assinala que todos que de qualquer forma participem do processo devem mesmo agir pautados na dinâmica da cooperação. Entre as partes, vale dizer autor e réu, esta cooperação se impõe com estes limites éticos. O respeito é como se estivéssemos num ringue de batalha, sim, e pudéssemos levar a cabo aquela disputa, mas de forma respeitável, observando-se regras básicas. Na sequência, atenção, porque a FGV pode cobrar de você o princípio dispositivo. E por falar em princípio dispositivo, lembre que este princípio está, inclusive, estabelecido no artigo 2º do CPC. Artigo 2º do CPC, que assinala, e só, artigo 2º do CPC, que assinala que o processo, ele vai mesmo se iniciar por provocação da parte. Essa parte, não esqueça, na hora da prova, é a parte autora. O processo começa por iniciativa da parte. Marque a alternativa. Mas atenção, inicia-se por provocação da parte e se desenvolverá por impulso oficial. A tarefa de conduzir, a tarefa de dar andamento ao processo é uma tarefa que compete ao Poder Judiciário. Então, atenção, porque aqui duas dicas em uma. O processo se inicia por provocação da parte autora, através da petição inicial, que é inclusive o primeiro ato do processo. Ao pensarmos na continuidade desta relação processual, lembremos, a tarefa de conduzir o processo, de citar o réu, de designar uma audiência, é uma tarefa que compete ao Poder Judiciário. Sabrina, próxima dica. Não há nenhum processo que possa ser iniciado de ofício pelo juiz? A resposta é positiva. Há, excepcionalmente, mas há. Dentre os processos que podem ser iniciados de ofício pelo juiz, eu chamo a tua atenção para a restauração de autos. A restauração de autos é um procedimento especial que se inicia quando desaparecem processos. Desaparecidos processos físicos ou eletrônicos, será o caso mesmo de pensarmos nesta restauração de autos. Sim, artigo 712 do CPC afirma que o juiz poderá iniciar esta restauração de autos de ofício. Postas estas questões relacionadas à possibilidade de iniciar a restauração de autos de ofício, vamos à próxima dica. É para gabaritar. A banca vai cobrar de você a questão relacionada ao contraditório. E com o CPC de 2015, o contraditório ele ganhou uma forma mais ampla. O CPC passa a assinalar que o juiz, artigo 9º, não proferirá decisão para prejudicar uma parte. Artigo 9º, assinala que o juiz não poderá proferir decisão para prejudicar a parte sem antes ouvi-la. Essa escuta é uma garantia do contraditório, mas vê só, há exceções. E são justamente essas exceções que vão pintar na sua prova. O juiz, em regra, não proferirá uma decisão para prejudicar a parte sem antes ouvi-la, mas cuidado. Há a possibilidade de que em 3 situações ele tome a decisão e depois ele vai exercer
àquela escutativa, abrindo prazo, é o que se estabelece diante de uma tutela de urgência. E quando eu falo em tutela de urgência, eu sinto cheiro de prova no ar, seja a tutela antecipada, seja a tutela cautelar. Atenção à tutela de evidência, a FGV adora, já já eu vou falar mais sobre elas. E também, diz lá o 9º do CPC, diante da decisão do 701. O que o 701 traz? O 701 traz a referência à lógica da, exatamente, ação monitória. E diante de uma tutela de evidência na ação monitória, será mesmo o caso do juiz proferir a decisão e só depois estabelecer mesmo o contraditório. Vacinados, vacinadas, vamos avançar. Agora, nós vamos falar do artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC, que é possível na sua prova, lembra-nos que, diante de omissões no processo do trabalho, vê só, diante de omissões no processo do trabalho, diante de omissões no processo administrativo, diante de omissões no processo eleitoral, em quaisquer uma dessas esferas, tá? Diante de omissões no processo do trabalho, no processo administrativo, no processo eleitoral, deve-se observar o CPC de 2015. Perceba, então, que o CPC é fonte, marque essa alternativa, de utilização supletiva e subsidiária para o processo do trabalho, para o processo eleitoral e para o processo administrativo. Falamos de normas, listei diversas dicas acerca delas, falamos sobre a aplicação supletiva e subsidiária do CPC, tanto no processo do trabalho, repito, no processo administrativo, quanto no processo eleitoral. E agora nós vamos falar de jurisdição e ação. E aqui eu selecionei mais uma leva de dicas. Em relação à jurisdição, lembre que a jurisdição ela é exercida por juízes e tribunais em todo o território nacional. Artigo 16 do CPC. E sobre esta jurisdição, eu quero te lembrar daquelas hipóteses de exercício de jurisdição exclusiva brasileira. Vê só, exercício de jurisdição exclusiva brasileira. Nessas 3 hipóteses que nós vamos listar, você vai lembrar na hora da prova que aquela questão, que aquela demanda só poderá ser decidida por um juiz brasileiro. É isto mesmo. Esta questão que nós vamos trabalhar, ela será decidida exclusivamente por uma autoridade judiciária brasileira. Você sabe o que é que o CPC diz no 23? Com exclusão de qualquer outra. Quais são estas matérias, quais são essas hipóteses que serão decididas exclusivamente pela jurisdição brasileira? Pensa comigo na situação que envolve imóveis situados no Brasil. Pensa comigo no inventário e na partilha de bens deixados no Brasil. Detalhe importante aqui. Quando o CPC fala que somente uma autoridade judiciária brasileira poderá processar e julgar o inventário e a partilha dos bens deixados no Brasil, sem prejuízo dos bens deixados em outra jurisdição, estamos aqui a se referir tanto a bens móveis quanto a bens imóveis, tá? Então, se nós estivermos em meio a imóveis situados no Brasil, a inventário e a partilha de bens deixados no Brasil, se nós estivermos diante da partilha de bens oriundos de divórcio, separação, ou as demais questões relacionadas a rompimentos familiaristas, a partilha dos bens deixados no Brasil será feita exclusivamente por um juiz brasileiro. Aqui, para essas 3 situações, a jurisdição brasileira não abre mão. Será ela a competente com exclusão de qualquer outra. Próxima dica, aqui você tem uma dica que é 3 em 1. Vamos agora falar de ação. Para postular em juízo, a parte demonstrará legitimidade e interesse. Muito importante que a gente entenda na hora da prova
que, como condições da ação hoje, foram mantidas essas duas figuras. A legitimidade, ninguém poderá ir a juiz em nome próprio para titularizar direito alheio, salvo nos casos expressos em lei, e o interesse. O interesse que se revela pela utilidade, pela necessidade, pela adequação daquele processo. Recentemente, por exemplo, um sujeito comprou uma pizza e a pizza foi entregue com pouco molho. E ele foi discutir a quantidade desse molho na pizza e o juiz entendeu que não havia interesse de discutir aquela temática no Poder Judiciário. Em termos bem objetivos, o interesse ele se revela pela utilidade, pela necessidade e pela adequação. É preciso observar esses três pilares para entender que há interesse: utilidade, necessidade e adequação. E por falar em interesse, a banca vai te perguntar se o autor pode iniciar um processo, ir a juízo, para pedir simples declarações. Sério? Sim. O artigo 19 do CPC diz que a parte poderá, sim, ajuizar uma ação meramente declaratória. A parte poderá ajuizar uma ação meramente declaratória com o objetivo de ver declarada a existência, a inexistência, o modo de ser de uma relação jurídica, a autenticidade ou falsidade de um documento. Que tal a gente repassar para ficar bonito o nosso coro? Sim, plenamente possível o ajuizamento das ações meramente declaratórias. Qual o objetivo delas? A possibilidade do ajuizamento dessa ação para ver declarada a existência, a inexistência, o modo de ser de uma relação jurídica, a autenticidade ou, quando não, a falsidade de um documento. Ainda, próxima dica, hein? Ainda que o direito da parte tenha sido violado, é possível o ajuizamento da ação meramente declaratória, ainda que o direito da parte tenha sido violado. O sujeito quer a simples declaração, deixa ele. Avançando um pouco mais, vamos agora falar de um assunto que vai cair na sua prova. E aqui eu já selecionei mais uma relação de dicas para nós. Vamos então falar de competência. Sabe-se que a competência é a fatia, é a dose, é a medida da jurisdição. Sobre competência, vamos lembrar que a regra geral é a do foro, do domicílio do réu, como competente para processar e julgar as demandas que envolvem direitos reais mobiliários, direitos obrigacionais, foro do domicílio do réu. Essa é a regra clássica de competência territorial que está disposta lá no artigo 46. Só que vê só. A banca adora te perguntar sobre outras situações. Imagine que a banca te pergunte sobre uma ação que tenha por objeto um direito real imobiliário. Vê só. Se a banca te perguntar sobre uma situação que envolve a propriedade de um imóvel, por exemplo, você vai assinalar a alternativa que diga que será competente o foro do domicílio do réu? Não. Será competente, eu vou escrever para você, o local onde o imóvel estiver situado. Então, o local onde o imóvel estiver situado é o competente para processar e julgar as demandas que envolvem direitos reais imobiliários. Há, inclusive, uma referência específica à possessória imobiliária. Sabrina, se o objeto da questão for uma possessória imobiliária, pois é, para a possessória imobiliária, a regra é clara, local onde o imóvel estiver situado. Então, foro competente é justamente o foro do local onde o imóvel estiver situado. Inclusive, atenção, para a possessória imobiliária. Além da questão que envolve direitos reais imobiliários, vamos trabalhar aqui a FGV ama o foro competente para inventário e partilha. Essa questão é muito boa. A banca normalmente ilustra uma situação hipotética, indica que o sujeito ele faleceu em um determinado lugar, ou veio a falecer em determinada comarca, ele tem bens em uma, ele deixou móveis em outra, mas atenção, para inventário e partilha e disposições de última vontade, o foro competente é o local do último domicílio do decujus. Anotaram? Isto mesmo.
será o foro competente o local do último domicílio do de cujus. O último domicílio do de cujus guardará para si a competência para as disposições relacionadas ao inventário e à partilha. Sabrina, e se a banca cobra alimentos? Sobre alimentos, uma chuva de dicas. Será competente o foro do domicílio do alimentando. Alimentando é aquele que pede os alimentos, tá? É aquele que carece dessa obrigação alimentar. Então, é competente o foro do domicílio do alimentando. E aí surge a dúvida. Se a FGV afirmar que foi cumulada a ação de investigação de paternidade com os alimentos, foi cumulada a ação de investigação de paternidade com os alimentos, a competência ela está mantida para o foro do domicílio do alimentando. Nesse particular, súmula 1. Olha que interessante, primeira súmula do STJ. Súmula 1 do STJ aponta que ainda que a investigação de paternidade esteja somada aos alimentos, será este mesmo o foro competente para processar e julgar esta respectiva demanda. Na verdade, demandas, né? Sobre competência ainda, vamos trabalhar a hipótese. Eu me lembro de uma questão envolvendo duas moças que tinham se envolvido num acidente de carro. Se a questão te perguntar sobre foro competente para indenizatória decorrente de acidentes de veículos. Vê só. Se a questão diz respeito à indenizatória decorrente de acidentes de veículos, será competente o local do acidente ou domicílio da vítima. Veja que aqui surgem duas possibilidades. A competência, ela está estabelecida tanto para o local da ocorrência do acidente, como também a possibilidade da propositura no foro do domicílio da vítima. Tudo bem? Queridos e queridas, ainda sobre competência, se segura aí nas cadeiras, vamos falar de causas modificativas, e eu já tenho bem mais 5 dicas, e sobre as incompetências. Em relação a causas modificativas, nada resiste a um desenho. Vamos lembrar aqui que a lei estabelece 2 causas modificativas da competência: a conexão e a continência. A conexão é um fenômeno processual que permite a reunião de 2 ou mais ações, que a gente vai chamar de A e B, isto mesmo, 2 ações que a gente vai chamar, repito, de A e B, que serão reunidas, seguirão juntas de mãos dadas quando nós nos depararmos com, exatamente, estão craques, artigo 55 do CPC, identidade de causa de pedir ou pedido. Vê só, se entre essas 2 ações a identidade da causa de pedir, que são os fatos e os fundamentos jurídicos, ou do pedido, a conexão e essas causas seguirão juntas, reunidas. Prof, na conexão não há necessidade de que as partes sejam as mesmas? Não. Na conexão as partes podem ser diferentes. Basta, para que haja a reunião desses processos, vocês estão vacinados, que haja a identidade da causa de pedir ou do pedido. Causa de pedir ou pedido. Atenção máxima agora. 1. Se uma das causas a serem reunidas já tiver sido julgada na questão, não se permite a conexão. Se uma das causas já tiver sido julgada, não se permite a conexão. 2. Atenção à possibilidade de reunião de processos. Sim, o CPC fala em reunião de processos, ainda que não haja conexão. O mesmo artigo 55. Agora, no parágrafo 3º, assinala que se reunirão sim 2 ou mais processos, a exemplo de uma investigação de paternidade e alimentos, mesmo que não haja identidade de causa de pedir ou pedido, sempre que houver risco da prolatação de decisões contraditórias. A segurança jurídica batendo na porta da necessidade dessa reunião para evitar, por exemplo, que o não-pai seja condenado a pagar alimentos. Em relação à continência, atenção ao artigo 56. O artigo 56 pontua quando será o caso de pensarmos numa continência. A continência ela vai se estabelecer
quando nós nos depararmos com a identidade de partes, causa de pedir e o pedido de uma for mais amplo que o da outra. Então, vê só. Há uma continência quando nós estivermos diante de duas ou mais ações em que haja identidade de causa de pedir, o pedido de uma seja mais amplo que o da outra e não bastasse tudo isso, as partes elas sejam ou vierem a ser as mesmas. Apenas esse detalhe no finalzinho da questão merece tua atenção especial. Sabe por quê? Naquelas questões em que a banca diga que há mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, já não há mais continência. Exatamente, vocês estão arrasando. Quando há mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, será o caso de pensarmos em litispendência. E a litispendência, ela vai eliminar um processo. Ela é um pressuposto processual negativo. É o que eu sempre te digo. Você pode ter diversos processos variados. Agora, não te esqueça, você pode ter diversos processos variados, mas diferentes. O que você não pode é ter duas ações iguais em tramitação. A segunda ação idêntica será necessariamente extinta. Agora, vamos falar das incompetências? Em relação às incompetências, mais uma chuva de dicas para nós. Vamos lembrar aqui que as incompetências podem ser de duas ordens. É possível pensarmos tanto em incompetências relativas quanto em incompetências absolutas. Então, nós temos incompetências relativas e incompetências absolutas. As incompetências relativas são, regra geral, a competência territorial e a competência que diz respeito ao valor da causa. Essas duas competências são competências relativas. Atenção, mais uma dica. O valor da causa serve, inclusive, de critério de competência no sistema processual cível. Aquelas causas de até 40 salários mínimos, elas são processadas e julgadas nos juizados especiais cíveis. Isto, regidos pela 9.099. Qual é o teto dos juizados especiais estaduais? Até, muito bem, 40 salários mínimos. Agora, ao lado das incompetências relativas, em regra, a competência territorial e aquela que diz respeito ao valor da causa, há também a incompetência ou a competência, incompetência quando ela é reconhecida, absoluta. São absolutas a competência em razão da matéria, da função e das pessoas. Competência em razão da matéria, da função e das pessoas são consideradas, em regra, como competências absolutas. Atenção! Toda competência absoluta é reconhecível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Repito, sim, claro, todas as competências absolutas são reconhecíveis de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Além disso, tanto incompetência relativa, que inclusive deve ser arguída pela parte, e logo em sede de contestação sob pena de preclusão, ambas no CPC, olha a questão da tua prova, serão matérias de contestação. O artigo 64, que eu sinto que será cobrado na sua prova, ele faz questão de nos lembrar que tanto a incompetência relativa quanto a absoluta serão matérias preliminares de contestação. Então, tanto a competência relativa quanto aquela que é absoluta, ela é matéria arguível em, mais uma dica, preliminar de contestação. Em relação à incompetência relativa, ela, regra geral, não vai ser reconhecível de ofício. Tem até uma súmula 33 do STJ. A súmula 33 do STJ
assinala que incompetência relativa não se reconhece de ofício. Eu só vou te dar um detalhe. Se, mais uma dica, houver uma cláusula de eleição de foro, aquela cláusula em que as partes escolhem o foro, e esta cláusula de eleição de foro for abusiva, atenção, se houver uma cláusula de eleição de foro e essa cláusula for abusiva, o juiz até a citação pode remeter os autos ao foro competente. Repito, é claro, se houver uma cláusula abusiva, o juiz de eleição de foro, até a citação poderá reconhecê-la, remetendo os autos ao foro competente. Tudo bem? Pois é, feitas essas considerações, postas essas questões todas sobre competência, agora a gente vai falar sobre atos processuais. Isto mesmo. Sobre atos processuais, preparem-se, mais uma relação de dicas. Atos processuais, em regra, são públicos, mas há exceções, aqueles processos que tramitam em segredo de justiça. E eu citaria, por exemplo, processos que tramitam em segredo de justiça, Sabrina, questões relacionadas à intimidade. Além de questões relacionadas à intimidade, causas relacionadas ao estado das pessoas. O que é uma causa relacionada ao estado das pessoas? Uma separação, um divórcio, uma dissolução de união estável. São causas relacionadas ao estado das pessoas. Imagina você que nós estejamos diante de uma questão em que o interesse público ou social exigem uma contenção. Será o caso de pensarmos aí na lógica da decretação do segredo de justiça. Um outro ponto sobre atos processuais é que eles devem ser praticados na língua portuguesa. Artigo 192 diz, olha, os atos processuais devem ser praticados na língua portuguesa. Agora, é fundamental lembrarmos que esses atos processuais serão praticados em regra em língua portuguesa, mas permite-se a juntada de um documento estrangeiro no processo brasileiro. Quer ele tenha tramitado pela via diplomática, quer ele tenha sido devidamente traduzido por um intérprete ou tradutor juramentado. Intérprete ou tradutor juramentado. Ainda sobre atos processuais públicos, à exceção daqueles que tramitam em segredo de justiça, atos processuais praticados em língua portuguesa, admitindo-se a juntada de documentos estrangeiros, depoimentos em língua estrangeira. Vamos aqui pensar em negócios processuais. Esses negócios processuais, precinto, estarão na sua prova. O negócio processual, ele é a possibilidade de que as partes celebrem um contrato para regular suas regras processuais. Sim, para além de um contrato de doação, de compra e venda, as partes poderão, de comum acordo, desde que sejam maiores e capazes, celebrar um negócio em que elas regulem prazos, forma de contagem, ônus, despesas. Atenção! Perguntas clássicas que a FGV vai fazer. Esse negócio processual precisa, para surtir os seus efeitos, ser homologado pelo juiz? Não. Não há necessidade de homologação judicial para o negócio processual. Outra dúvida recorrente. Incapazes podem celebrar esse negócio? A resposta é negativa. Incapazes não poderão celebrar esta convenção processual. O artigo em referência é o 190. E o 190 assinala que as partes maiores e capazes. Então, elas devem não só ser maiores, como também devem ser capazes para celebrarem estes negócios jurídicos processuais. Partes maiores e capazes é que poderão celebrar esses negócios jurídicos processuais que versem sobre direitos disponíveis. Direitos disponíveis. Além disso, é fundamental a gente entender que, dentre esses negócios processuais, mais uma dica fundamental, a gente vai lembrar aqui, que há a possibilidade do calendário processual. O artigo, sim, é o 191. O artigo 191 assinala que as partes podem agendar em conjunto com o juiz, aí sim, em conjunto com o juiz, as principais datas para as práticas dos atos processuais. É como, e é de fato o que acontece, apesar de não se ter tanta notícia de tantos calendários,
as partes, elas montassem a agenda do processo. Já se programasse a data das audiências, a data da perícia, a data da inspeção judicial. É o que aponta o artigo 191. Atenção! Mais uma dica. Se for celebrado um calendário processual, as datas agendadas não serão mais objeto de intimação. Dispensa-se a necessidade de intimação, até por conta da economia e da celeridade processuais, e as mudanças nesse agendamento têm que ser excepcionais e fundamentadas. Vamos então à nossa próxima dica, confere na tela. Diz respeito à figura do tempo para praticar os atos processuais. Em relação ao tempo para praticar os atos processuais, lembre que eles serão regularmente praticados, os atos, das 6 da manhã às 20 horas. Quando os atos forem externos, tá? De segunda a sexta, das 6 da manhã às 20 horas. Atenção, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 20 horas. E, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, quando houver uma situação excepcional. Mas, regularmente, qual a alternativa a marcar? De segunda a sexta, das 6 da manhã às 20 horas. Artigo 212. Agora, se o ato, por exemplo, uma contestação, uma apelação, tiver que ser levada ao conhecimento do juiz num processo físico para levar protocolo, aí o 212 diz, observe o horário de expediente forense. Sabrina, o que é esse expediente forense? É o horário de funcionamento do órgão jurisdicional. Então, veja que nós já temos duas dicas aqui. Atos externos, das 6 às 20, regularmente de segunda a sexta, excepcionalmente e sem a necessidade de nova autorização judicial, sábados, domingos e feriados. 2. Imagine você que nós estejamos diante de um ato que depende de um protocolo. Se o ato depende de protocolo e o processo é físico, o horário de expediente forense deve ser observado. Mas atenção, o artigo 213 dita que se o processo for eletrônico, atenção, se o processo for eletrônico, os atos eles serão considerados tempestivos se enviados até as 24 horas, isto mesmo, do último dia do prazo. 24 horas do último dia do prazo. Eu particularmente penso em 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, né? Mas artigo 213 até as 24 horas do último dia do prazo. Força, vamos agora a uma leva de dicas relacionadas a prazo. Sobre prazos, nós vamos lembrar que, para esquentar as turbinas, o prazo pode ser legal ou judicial. Prazo é o espaço de tempo, né, para a prática de um ato processual. Os prazos legais são aqueles que vêm estabelecidos na lei. Quando a lei assinala um prazo, este prazo considerado um prazo legal. Se nós estivermos diante de um prazo que foi fixado pelo juiz, ele será chamado de judicial. Então, prazo estabelecido em lei é legal, aquele que o juiz estabelece é judicial. Mas sabe o que a banca vai te perguntar? A banca vai te perguntar qual será o prazo aplicável se houver omissão da lei e do juiz acerca deste prazo. Imagine que a lei não estabeleça o prazo e o juiz não fixe. Atenção, na tela para você. O prazo será de 5 dias. Então, muito cuidado. Os prazos podem ser legais, podem ser judiciais. Na omissão da lei e do juiz, o prazo a ser observado será o prazo de 5 dias. A atenção também à questão relacionada à tempestividade dos atos praticados antes do prazo. Isso vai cair na sua prova. Se um ato for praticado antes do prazo, ele será considerado tempestivo. Isto mesmo, atos praticados antes do prazo são tempestivos. Vamos embora? Agora vamos falar de contagem de prazos. Eu vou falar de contagem e eu vou falar das férias dos advogados. Em relação à contagem, o 219 assinala que um prazo processual, então atenção porque a regra é aplicável a prazos processuais. Atenção, prazos processuais, eles serão contados levando-se em consideração apenas os dias úteis. Prazos
processuais serão contados levando-se em consideração, muito bem, apenas os dias úteis, artigo 219. Vou disparar. Essa regra é aplicável aos juizados especiais, cíveis, e a regra também é aplicável ao processo do trabalho após a reforma trabalhista. 3 dicas em uma. Sobre férias dos advogados, o artigo 220 aponta que no período compreendido entre os dias 20 de dezembro, eu vou ilustrar para você, entre os dias 20 de dezembro, vê só, entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, os prazos para os advogados ficarão suspensos. Determina a nossa lei processual que os prazos eles permaneçam suspensos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Nesse período, não serão marcadas audiências na área cível, nem tampouco sustentações orais para os recursos. O próprio artigo 220 diz, olha, sem prejuízo de férias individuais que tenham sido concedidas, esta regra não será aplicável aos juízes, aos defensores, aos membros do Ministério Público. Então, a norma afasta a incidência desta suspensão para os demais sujeitos do processo. A banca vai trabalhar esse detalhe. É de quando a quando? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Vacinadíssimos? Pois bem, vamos avançar agora para falarmos de tutelas de urgência. Respira. Gente, a gente vai passar das 100 dicas, hein? Já viu? Em relação às tutelas de urgência, vamos lembrar aqui que essas tutelas de urgência, elas são filhas de uma mãe maior. Você sabia disso? Ai, Sabrina, não entendo esse assunto. É agora comigo nesse vídeo. As tutelas de urgência, pessoal, tutelas de urgência, elas podem ser antecipada e cautelar. Mas eu tinha te dito que elas compreendem, obviamente, uma mãe maior. Tutelas de urgência são filhas das tutelas provisórias. Isto mesmo. Ao pensarmos aqui em tutelas provisórias, vamos lembrar que essas tutelas provisórias, elas podem ser de urgência ou elas podem ser de evidência. As tutelas provisórias de urgência se subdividem em antecipada e cautelar. Ao passo que a tutela de evidência não tem nenhuma relação com o perigo da demora, ela é aquela tutela que tem 3 comandos que eu vou te trazer. Antes, a tutela provisória, que está pautada numa cognição sumária, se subdivide em 2, olha só na tela, urgência e evidência. A tutela de urgência pode ser antecipada e pode ser cautelar. A tutela de evidência, que não tem relação com o perigo da demora, está relacionada à prova documental. E é curioso porque o CPC fala numa prova documental irresistível. Eu ainda chamo a tua atenção àquela situação em que a gente se depare, sentes cheiro de prova no ar, com a circunstância que envolve o intuito protelatório do réu, prova documental, intuito protelatório do réu ou precedentes. Como assim precedentes, Sabrina? Imagina você que já haja uma súmula vinculante. A FGV perguntou isso recentemente, ela vai voltar a perguntar. Não há urgência, mas o autor formula um pedido que está pautado numa súmula vinculante. Num modelo de julgamento de recursos repetitivos, diante de pedidos, é o que aponta o 311, está com ele aberto aí? Que estejam em consonância com esses precedentes, será mesmo caso de se conceder desde logo a tutela da evidência, que não tem relação com perigo de dano, que não tem relação com o perigo da demora. Agora, se pensarmos nas tutelas de urgência,
Elas sim estão relacionadas ao fator tempo, podem ser antecipada ou cautelar. Tanto a antecipada quanto a cautelar podem ser antecedentes. Antes mesmo de qualquer processo, a gente já formular esses pedidos. E elas podem ser incidentes. Atenção! As tutelas incidentais não dependem de novas custas. Sentiram o cheiro de questão no ar? A tutela antecipada pode ser antecedente ou incidente. E se for antecedente, deve ser formulada antes de iniciarmos qualquer outro processo, numa petição simples que será objeto de emenda. Se o juiz concede a tutela antecipada antecedente, você tem que marcar a questão que diga que o autor tem 15 dias ou outro prazo maior para emenda. 15 dias ou outro prazo maior para emenda. Se o juiz não conceder a tutela antecipada, artigo 303, 304, o autor tem 5 dias para providenciar essa emenda. Vamos desenhar isto? Acho que é importante, né? Vamos aqui à nossa tela. Força na peruca. Sinto o cheiro de aprovação no ar. Veja aqui na nossa tela que se nós estivermos diante de uma tutela, tá na tela para você. Tutela, volta cá. Tutela antecipada, que vocês já estão vacinados, pode ser antecedente ou incidente, neste caso, independente de novas custas. Se for concedida essa tutela, a gente vai colocar assim: sim, o juiz concedeu essa tutela antecipada antecedente, olha, autorizará o autor a emenda pelo autor no prazo de 15 dias ou outro maior. 15 dias ou outro maior. Se não for concedida a tutela, será o caso de pensarmos em emenda pelo autor no prazo de 5 dias. Vem cá. Sabrina, se o autor não emenda essa petição inicial, o que é que acontece? Pois é, se o autor não emendar essa petição inicial, será o caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Daqui a pouco eu vou falar de extinção. Agora, você já sabe quais são os prazos para emendar a tutela antecipada antecedente. Ainda sobre tutelas provisórias, lembre que essa tutela provisória, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão fundamentada, e que o juiz poderá exigir caução. Mas o que é mesmo uma caução? Uma garantia para a concessão de uma tutela provisória como essa, em que ele está pautado numa cognição sumária, mais rápida, mais veloz. Então, atenção máxima. Se nós estivermos diante de uma questão que faça referência à obrigatoriedade da caução, tenhamos cuidado. O juiz poderá exigir essa caução, que a gente vai chamar de caução idônea, de caução moralmente legítima. Queridos e queridas, vamos agora a uma chuva de dicas sobre procedimento comum. Procedimento comum é aquele procedimento padrão do Código. O artigo 318, olha a dica, indica que esse procedimento comum será utilizado na generalidade das petições, dos processos, das situações, eu brinco com vocês, dos bafafás, das confusões, das gritarias. O processo começa por petição inicial. Volta para cá, a tela está pulando. O processo ele se inicia por meio de uma petição inicial. Essa petição inicial é, sabemos disso, o primeiro ato do processo, não é? Pois é, essa petição inicial é o primeiro ato do processo. Me deixe só apagar isso aqui, para a gente voltar para cá agora sim. E ela, além de ser o primeiro ato do processo, vamos lá, petição inicial, força, primeiro ato do processo, ela deve ser no procedimento comum. Agora foi apresentada por escrito e ela contém requisitos. Sim, os requisitos para a construção da petição inicial estão dispostos à altura dos artigos 319, vamos lá, 319 e 320 do CPC. Já vou colocar aqui para vocês 319 e 320 do CPC. O 319, agora,
Quem sabe faz ao vivo. 319 aponta dentre os requisitos da formulação aí dos itens da nossa petição inicial, eu chamo de receita básica de sucesso, o endereçamento ao juízo, a qualificação das partes, e aqui eu já tenho questões para compartilhar com você. Sabrina, vem cá. E-mail agora é requisito da petição inicial? É. Sabrina, é preciso declarar a existência de uma união estável? Sim. Além da declaração da existência da união estável, do e-mail, a banca vai te perguntar o que fazer. Naquelas circunstâncias em que o autor não possui os dados do réu. Se o autor não possui os dados do réu, o CPC diz que ele deve buscar o auxílio do juiz. É isto mesmo. Se o autor não possuir todos os dados do réu, deverá pedir auxílio ao magistrado. O 319, parágrafo 1º, diz que o magistrado deve auxiliar o autor, sim, em homenagem à cooperação já falada, oficiando os órgãos para obtenção desses dados. Então, atenção máxima à disposição relacionada àquela casuística. A banca vai citar uma situação concreta em que o indivíduo não tenha todos os dados do réu. O juiz deve auxiliá-lo. Além disso, a petição inicial contém fatos, fundamentos, requerimento de provas. A banca ama valor da causa. Sobre valor da causa, respira fundo, que eu sei que é muito conteúdo, e vamos pensar em 2 dispositivos. O 291 assinala que toda causa deve ter um valor. Tome cuidado com isso. E, de fato, toda causa tem um valor. A toda causa tem que ser atribuído um valor, porque o valor da causa é um critério legal. A toda causa deve ser atribuído um valor e há valores da causa que são legais. Há valores da causa que são legais, porque a lei impõe como se deve fazer essa quantificação. Eu tenho 2 apostas para a tua prova. Valor da causa na ação de alimentos. E para a ação de alimentos, o valor da causa será 12 vezes o valor dos alimentos. Anota aí, vai cair. 12 vezes o valor dos alimentos. E na ação indenizatória, que é uma ação muito corriqueira. Na ação indenizatória, será hoje o valor da causa a soma de todos os danos. É isto mesmo, o valor da causa hoje, na ação indenizatória, corresponde à soma de todos os danos, inclusive o dano moral. O valor da causa compreende na indenizatória a soma de todos os danos, inclusive o moral. Sabrina, próxima dica. O juiz poderá controlar de ofício o erro no valor da causa, sem sombra de dúvidas. Marque essa alternativa. O juiz controlará e determinará o ajuste do valor da causa equivocado. Ponto a se considerar. 2. Lembre que o réu, se o juiz se passar, irá arguir a incorreção do valor da causa. No CPC anterior, ele tinha que apresentar uma peça separada. Vem esse CPC e diz não. O réu, na própria contestação, irá arguir a incorreção no valor da causa. Então, na verdade, eu disse que seriam 2 dicas, mas já foram 4, hein? Nós estamos diante da situação em que compreendemos que toda causa tem um valor. 5 dicas. O valor da causa na ação indenizatória é a soma de todos os danos, inclusive o moral. A ação de alimentos será, né, o valor da causa 12 vezes o valor dos alimentos. O juiz corrigirá o valor da causa de ofício e o réu, acaso o juiz não faça, demonstrará sua chateação com o valor da causa equivocado em preliminar de contestação, artigo 337. Queridos, o autor também tem que manifestar seu interesse ou não em comparecer a uma audiência. Que audiência seria esta? A audiência de autocomposição. Então, é também um requisito da petição inicial, além da necessidade dele juntar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda. A atenção, o artigo 320 assinala que sim, deve acompanhar a petição inicial os seus documentos indispensáveis, tá? Documentos indispensáveis à propositura da demanda devem mesmo acompanhar a petição inicial. Sobre petição inicial, vencemos. Eu quero te lembrar que se nessa petição inicial forem detectados vícios, irregularidades, atenção aqui, olha o desenho na tela. Você está diante da petição inicial, ela foi distribuída
ou levada ao correspondente registro, né? Feita a distribuição ao correspondente registro, ela será objeto de admissibilidade da petição inicial pelo juiz. Se houver vícios e irregularidades nessa petição, será o caso do juiz ordenar a emenda. Isto, mais uma leva de dicas. Sobre emenda, lembre que o prazo dela é de 15 dias. E lembre também que o juiz deve especificar o que não estava presente naquela peça. Então, diante de vícios sanáveis, a inicial foi distribuída naquelas localidades onde tem mais de um juiz, ou foi simplesmente levada a registro naquelas localidades onde se tem um só juízo. E, a partir daí, o juiz está conferindo se essa petição inicial preencheu ou não os requisitos. Se ela estiver em ordem, ele recebe e manda citar o réu. Se nós estivermos diante daquela situação em que o juiz detecte vícios sanáveis na petição inicial, ele deverá, olha só na tela, ordenar a emenda da petição inicial. Vícios sanáveis serão objeto de emenda. Emenda que deve ser oportunizada em 15 dias. Emenda que, além de ser oportunizada em 15 dias, impõe ao juiz a especificação daquilo que deve ser emendado. O juiz deve especificar aquilo que deve ser corrigido sob pena da oposição dos embargos de declaração. Em 5 dias, mais uma dica. Diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, marque. Cabe embargos de declaração. 5 dias. Sabrina, se o autor não cumprir essa ordem de emenda, será o caso de indeferimento da petição inicial. Agora, caros e caras, se a inicial está em ordem, o juiz irá recebê-la e determinará de imediato a expedição do mandado de citação. Sobre citação, eu tenho uma dica valiosíssima, né? Então, aqui está a petição inicial. Ela foi distribuída, foi levada ao correspondente registro, foi admitida e o juiz determinou a expedição do mandado de citação. A citação é um ato pessoal, a lei diz que o réu deve ser pessoalmente citado, mas se o réu reside em condomínio edilício ou com restrição de acesso, se o réu reside em condomínio edilício ou com restrição de acesso, o 248, parágrafo 4º, aponta que será válida a citação entregue ao porteiro. Então, veja que se o réu reside em condomínio edilício ou com restrição de acesso, condomínio edilício ou com restrição de acesso, será válida a citação entregue ao porteiro. Gente, não só será válida a citação entregue ao porteiro, como o próprio CPC acredita, ele vai dizer que o porteiro deverá receber aquele mandado, declarando sobre as penas da lei que o réu está ausente. Então, será indispensável, não é, compreender essa dinâmica diante de uma possível questão da sua prova. Muito cuidado, muitíssima atenção. Réu que reside em condomínio edilício ou com restrição de acesso terá reconhecida como válida a citação entregue ao porteiro, que deverá recebê-la, exceto se declarar que o réu está ausente. Ainda sobre a citação, vamos lembrar que ela, em regra, será realizada por carta, com aviso de recebimento a ser encaminhada para qualquer comarca do país. Será encaminhada com o correspondente aviso de recebimento para qualquer comarca do país, mas há algumas situações em que a lei impõe que o oficial de justiça realize o cumprimento deste mandado. É o que se pode observar, por exemplo, se nós estivermos diante de um réu que seja incapaz, se nós estivermos diante de uma situação em que nós estejamos exatamente discutindo uma causa de estado das pessoas, réus que sejam pessoas jurídicas de direito público serão citados por oficial de justiça. Vem cá, Sabrina. Esse oficial de justiça vai passar o resto da vida tentando citar o réu? Não, a FGV gosta de te perguntar. Na hipótese em que o réu tente, né, na verdade, o oficial de justiça tente citar o réu por 2 vezes e haja suspeita da ocultação dele 2 vezes, será o caso de pensarmos na citação por hora certa, também chamada
de citação por hora marcada. Então, diante da citação por hora certa, diante da citação por hora marcada, assinale que ela é ficta e ela se deflagra quando o réu se oculta e o oficial de justiça tente citá-lo por 2 vezes. Para vocês terem uma ideia, o mandado será entregue ao porteiro, a pessoa da família ou vizinho, diante da citação por hora certa, que deve ser realizada numa terceira oportunidade, porque ele já tem que ter tentado citar por 2 vezes. Além disso, postas essas questões, a gente vai avançar um pouquinho mais, exatamente, força na peruca, e vamos aqui agora falar de contestação. Em matéria de contestação, eu vou também trabalhar aqui com você 5 dicas. Primeira dica de contestação, prazo de 15 dias. Nesse procedimento, dica extra, ela será apresentada por escrito. Ela concentra a matéria de defesa. A FGV gosta de perguntar isso. Vem cá, valor da causa, matéria de contestação. E legitimidade, matéria de contestação. Até a reconvenção será matéria da contestação. Artigo 343. O réu querendo pode só reconvir? Pode. E aí apresentará a reconvenção em peça separada, tá certo? Mas, em regra, será o caso de pensarmos na reconvenção como parte da contestação. Essa contestação, ela terá, além da concentração da defesa, como característica específica o ônus da impugnação específica. O réu deve impugnar minuciosamente os pontos todos da petição inicial. Só não se sujeitam a este ônus 3 pessoas que vão cair na sua prova. Há 3 figuras que não se sujeitam a este ônus. Quem são essas figuras? O curador especial, que é o defensor público, a própria defensoria pública e advogados dativos. Então, se nós estivermos diante de curadores especiais, artigo 72, advogados dativos, que somos nós que sejamos designados para atuarmos em situações excepcionais, e se nós estivermos diante de defensores públicos, lembre, a contestação deles pode ser mais genérica autorizadamente. Já tinha comentado, só não pontuei aqui, que a contestação trará também a reconvenção, que é o contra-ataque, a possibilidade de que o réu formule pedido, conexo ao que já tenha sido formulado. E a gente vai encerrar aqui essa relação de dicas relativas à contestação, lembrando que a reconvenção é autônoma e independente. É curioso isso demais. Por quê? A reconvenção, ela é marcada por autonomia e independência. Se o autor desiste do seu processo ou o juiz resolver extingui-lo, imagine que o autor desiste do processo ou o juiz resolver extingui-lo, será o caso de dar continuidade à reconvenção. Tem noção disso? Então, a reconvenção, ela é marcada por autonomia e por independência. A banca vai dizer que a dependência e a alternativa deve ser considerada falsa. Para arrematarmos a nossa revisão, eu quero aqui trazer a nossa relação de dicas. Eu tinha falado sobre de extinção do processo. Segurem-se nas cadeiras, porque é para gabaritar. Acerca de extinção do processo, lembre que a extinção, ela se dá por uma sentença, é o que pontua o artigo 316. A extinção pode se dar sem resolução do mérito. Sabrina, como é que eu vou saber que a extinção é sem resolução do mérito? O juiz não resolveu o problema. Há um defeito processual. A inicial foi indeferida, há litispendência, há uma coisa julgada, há uma convenção de arbitragem, a parte é ilegítima. São hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, e aqui a sentença ela é chamada de terminativa. Só que ao lado da extinção do processo sem resolução do mérito, a extinção do processo com resolução do mérito. E essa extinção do processo com resolução do mérito vai abrir espaço a uma sentença definitiva. Vê só, 5 dicas finais para arrematarmos. Será o caso de extinção do processo com resolução do mérito quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido? Sim. Se o juiz acolhe ou rejeita o pedido, extingue-se o processo com. Se há prescrição ou decadência, se há prescrição ou decadência, o processo é extinto com.
se nós nos depararmos com uma transação entre as partes. Então, se há transação entre as partes, o processo será extinto com. Inclusive, a audiência de autocomposição. Não consigo me conter, lá vem mais uma dica. Lá do 334 diz isso de novo. Se as partes transigirem na audiência, o processo será extinto, marque com resolução do mérito. Porque as partes transigiram, o autor, ele renunciou ao direito dele, ou o réu reconheceu a procedência do pedido do autor. Repassando. Se o juiz acolhe ou rejeita o pedido, se há prescrição ou decadência, se as partes transigirem, se o processo, ele culminar na extinção do processo por conta da renúncia do autor, marque a alternativa como correta, ou do réu, que bom moço, reconhece a procedência do pedido do autor. Neste caso, a sentença será definitiva e eu não consigo me conter. Sua coisa julgada será uma coisa julgada material. Impedirá, diz a lei processual, aquela decisão que transite em julgado que qualquer outro juízo possa reconhecê-la, possa averiguá-la, exceto numa situação excepcional da ocorrência da ação rescisória. Quando a decisão transitou em julgado, naquelas hipóteses do artigo 966 do CPC. Foi um prazer enorme estar com vocês, muito bom poder contribuir para a sua aprovação. Acompanha na rede social, @Sabrina Dourado. Um beijo grande e até a próxima.